Durante a pandemia, outro produto com grande procura é o respirador. No Brasil, existem 4 fábricas que produzem este tipo de equipamento. No ano passado, juntas as 4 empresas produziram menos de 1.000 unidades por mês. Agora, as 4 empresas já contrataram 5.000 pessoas e juntas aumentaram a produção em mais de 300%. As empresas estão produzindo por mês 4.000 equipamentos. De fazer manutenção desses respiradores, conserto de respiradores que estavam lá nos hospitais depositados, não funcionando por conta de problemas na sua manutenção. Oi, no Item Mais de hoje, aqui na CNN, eu tô acompanhada da minha colega maravilhosa, sabe tudo! Raquel Landim, a nossa analista de economia. Você acha que eu vou falar de economia? Vou não. Quer dizer, isso e mais outras cositas mais. Oi, Raquel. Oi, Mona. Coisa boa ter você aqui, nada como ter amigas, né? Eu botei a Raquel pra gravar na firma hoje, olho no olho. Tava com saudade de você no olho, porque no Expresso a gente só se fala por Skype, né? Obrigada pelo convite, Mona Lisa. Minha estreia aqui nos podcasts da CNN. Tô adorando. Imagina, obrigada eu. Gente, é o seguinte, no Item Mais de hoje, a gente vai falar sobre uma questão muito, muito importante que vocês estão ouvindo aí demais, que é sobre a produção, a aquisição, todas as etapas envolvidas aí no uso de respiradores no nosso país. O assunto é sério, o assunto demanda uma série de informações para vocês entenderem o tamanho do problema. Por que eu estou dando essa introdução desse jeito? Porque na semana passada, quando o Ministério da Saúde, o ministro propriamente, falou sobre a readequação do Parque Industrial Brasileiro para a produção dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, rapidamente falei com a Raquel, né? Essa Raquel aqui, que é a nossa analista de economia, para aprofundar mais, trazer mais bastidor sobre como seria isso para o empresariado. Aí a Raquel correu e trouxe uma apuração que foi tão significativa que você viu na TV, mas que agora a gente desdobra mais aqui no podcast, que é a questão da dificuldade da produção dos respiradores e de outros componentes e do custo, né, Raquel? Vamos começar lá de trás para o pessoal que acompanha só o podcast. Conta na semana passada qual foi a sua apuração que chamou muito a nossa atenção, minha querida, por favor. Vamos lá, Mona. A minha apuração sobre a questão de respiradores e ventiladores, ela começou como? Eu estava conversando com uma pessoa no governo de São Paulo que está sendo a responsável por tentar trazer esses equipamentos para o Brasil. E ela me trouxe um número assustador. Diz que os preços dos respiradores, dos ventiladores, tão importantes aí para a pessoa que está doente conseguir respirar, não ficar sofrendo daquela falta de ar, que eles estavam subindo dia a dia. Numa semana, o preço do aparelho vindo da China tinha subido de $17.000 para $54.000. E isso estamos falando aí dias atrás, é capaz que já esteja mais alto. O que está acontecendo? É aquela lei implacável, mesmo em tempos de pandemia. Oferta e demanda. O mundo inteiro está procurando por esses aparelhos, só a China fornece, os preços dispararam. Raquel, e aí também a gente passou a focar no desafio que muitos empresários brasileiros, né, passaram a abraçar, que é conseguir fazer a produção dos respiradores e de outros equipamentos de proteção individual aqui no nosso país. E aí entrava uma segunda apuração sua, exclusiva e tão importante. Manda também. Sim, vamos lá, mano. O que aconteceu? Vocês devem lembrar, na semana passada, o ministro Mandetta tinha feito uma compra de 15.000 respiradores na China, os primeiros iam chegar de avião, ia chegar um avião cheio de equipamentos vindos da China. Pois bem, o avião não veio, eles tiveram que cancelar aquela compra, o fornecedor provavelmente encontrou alguém que estivesse pagando mais e cancelou o contrato com o governo brasileiro. O governo então resolveu botar mais gás numa iniciativa que já estava começando, mas ainda estava ali um pouco lenta, de tentar produzir esses
esses respiradores, esses ventiladores no Brasil? Olha, Manalisa, é uma tarefa hercúlea, porque nós estamos falando de uma indústria, de algo que praticamente não era feita no Brasil. A gente tem hoje no Brasil 4 a 5 empresas, digo 4 a 5 porque tem uma quase quebrando em recuperação judicial, então a gente não sabe muito bem para onde ela vai, que faziam esse tipo de produto. E elas estavam fazendo aí 50, 100 respiradores por mês. Agora elas têm a tarefa diante de si de fazer 5.000, por 4.000 cada uma, na maior velocidade que elas puderem. Então, assim, é algo muito complicado para empresas daquele porte. Então, o que está se fazendo, e aí uma iniciativa muito bonita, não só do governo, como das demais empresas no Brasil, de tentar bombar mesmo, fomentar esse negócio de uma hora para outra. Uma força-tarefa. Uma força-tarefa, Como? Exatamente, Mona. Você pegou gigantes, entre elas a Flextronics, que é uma das maiores empresas de montagem de celular, aparelho eletrônico do mundo. Ela está fazendo isso nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. E aí as montadoras Ford, Fiat, um monte desse gente com essas capacidades envolvidas, o que eles fizeram? Eles entraram dentro dessas empresas e aumentaram a capacidade de produção. Instalaram as mesas, instalaram as máquinas, levaram gente que sabe operar essas máquinas. Então, assim, duplicaram, triplicaram a capacidade de produção desses caras. Isso estava em curso na semana passada. Nessa semana, a coisa está quase pronta. Então, assim, realmente... Pronta estruturalmente. A estrutura. Não produto entregue. Exatamente, analisar a estrutura. Qual que é a expectativa do governo? É que até aí o final do mês, começo de maio, esses produtos comecem a ser entregues. Mas tem um nó que tá todo mundo tentando resolver. Conta esse nó pra gente. A nossa intenção, antes da Raquel explicar, pra você que tá nos ouvindo, não é causar pânico, não é te deixar mais nervosa, mais nervoso, não é nada disso. É pra você entender que as iniciativas elas são diversas, que tá todo mundo lutando contra esse inimigo invisível, especialmente por quê? Porque agora, gente, nas últimas horas, o Brasil bateu nos 25.000 casos confirmados da Covid. Então, conta agora, Raquel, que é para o pessoal entender o porquê desse papo aqui, né? Então, Monalisa, a gente tem todo esse esforço para aumentar a capacidade de produção, só que existe um nó, que são as peças. Determinadas peças dos respiradores, dos ventiladores, elas não são feitas aqui. Tem uma válvula específica, que é uma válvula super importante, que ela é feita por uma empresa de origem suíça, mas feita na China. E essa válvula, basicamente, o mundo inteiro precisa dela para fazer esse respirador, esse ventilador. Me contaram que o pessoal dessa empresa é até muito correto, mas eles estão direcionando a produção deles de válvula para os países que mais precisam. Então, mandando para quem mais tem casos, e aí tem toda uma fila. Estados Unidos, Espanha, Itália, enfim, é o mundo inteiro procurando o mesmo produto. Esse é o grande nó. Então, até existe esforços no Brasil para desenvolver essas peças, desenvolver essa válvula, tá todo mundo atrás disso, só que são coisas muito delicadas. Elas exigem protocolo, exigem testes, porque você precisa ter certeza de que aquilo vai funcionar. Você não pode instalar um respirador ali para atender um doente e ele, de repente, falhar. É um risco, o mais importante, claro, para a vida das pessoas que estão sendo atendidas, mas também para as empresas que estão se envolvendo na iniciativa, porque elas podem ter aí riscos jurídicos, processos até criminais. Então, é todo um enredo muito delicado que está se tentando ser resolvido. E ele traz para nós uma questão muito importante, Mona, que eu acho que é uma coisa que o mundo vai ter que discutir mais para frente, porque com a globalização, cada país se especializou em um tipo de coisa. Exato. E aumentou demais a dependência que todo mundo tem da China e também da Índia para medicamentos. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão começando a se questionar o quanto isso valeu a pena. Porque o próprio ministro falou isso, né? Recentemente, ministro Mandetta. Porque num momento como esse, você fica realmente sem solução. Então, é aquele nó, é aquela dificuldade muito grande de pesar. Nenhum país vai conseguir ser autossuficiente, produzir tudo o que precisa. É uma utopia, mas por outro lado também, será que a gente não precisa produzir internamente o que é de mais básico, o que é de mais essencial? Então, mas isso é uma discussão que a gente vai ter que ter lá na frente, uma vez que a gente conseguir resolver o problema aqui interno e externo dessa pandemia.
Gente, a nossa equipe conversou também com o diretor de tecnologia da Associação das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, o João Delgado. Ele falou pra gente o que a Raquel já contou, mas agora ele tem uma informação mais técnica, que todas as peças necessárias para fazer um respirador são produzidas aqui no nosso país. Só tem uma peça, a Raquel já falou sobre essa pecinha é importada, né? É a válvula proporcional de fluxo. Vamos ouvir então a explicação do João Delgado sobre o que exatamente essa válvula faz. É importante, escutem. É a que vai fazer a redução do fluxo, porque o oxigênio está comprimido. Vem lá daqueles tambores dos cilindros que a White Martins entrega. Você vê lá na entrada dos hospitais. Aquilo precisa ter uma redução de pressão, senão vai furar o teu pulmão. Você joga aquilo no pulmão, fura o teu pulmão. Aquilo tem que seguir o fluxo da sua respiração, porque ele vai funcionar como um pulmão artificial. Então ele vai liberar e parar, conforme a sua respiração. Então ele tem que entrar num determinado compasso. Ele tem um entra e sai ar, né? Tem que seguir a sua respiração. Ele tem que seguir o fluxo da sua respiração. O João também explicou pra gente que existem 2 fábricas no mundo, só 2, que produzem 80% de todas as válvulas proporcionais de fluxo do planeta. Essas fábricas são a Parker e a Norgren. Bom, daí é claro, né? Evidente que se o mundo todo está vivendo a pandemia, se os respiradores são um aparelho que todo mundo quer e essas válvulas são uma parte essencial do aparelho, como é que fica a produção de respiradores, né? De novo, entra aí a relação entre a oferta e a procura. A Norgren na Suíça e a Parker nos Estados Unidos, que são os grandes fabricantes dessas válvulas para 80% dos respiradores no mundo e que eles também estão sobrecarregados. Eles aumentaram a sua linha de produção, eles estão atendendo ao mundo e corre um risco de não conseguirmos ou atrasar 1 ou 2 semanas uma determinada entrega. Isso pode ser crítico. E, Mona, uma outra coisa muito importante nessa iniciativa é o papel dos bancos. Vamos tentar entender por favor, isso daí. Porque o banco precisa emprestar dinheiro para esse empresário readequar e dar um gás na produção. Na verdade, o que acontece? Os bancos estão entrando como garantidores desse negócio. Porque para o governo fechar esse contrato, e o contrato demorou para ser fechado, é até uma crítica que tem sido feita ao governo federal, o governo vai ter que adiantar o pagamento. Não tem como. Essas empresas não têm capacidade, elas não têm fluxo de caixa, não tem como dar conta dessa demanda. Então, ele tem que adiantar. E o poder público não pode correr o risco desse tipo de calote. Porque existe, sim, um risco das empresas não conseguirem entregar. Então, os bancos se juntaram, um sindicato aí grande de bancos nacionais e estrangeiros, e eles estão oferecendo o aval. São mais ou menos 300 milhões de reais. O que eles estão dizendo? Olha, governo, adianta o dinheiro para essas empresas, porque se elas não pagarem, a gente paga, a gente dá garantia, o prejuízo é nosso. Então, assim, acho que cada um aí tentando fazer a sua parte para realmente viabilizar a produção desses equipamentos tão necessários no nosso país. Sim, e esse papo, para você que está nos ouvindo, é exatamente isso. Dá, às vezes, né, Raquel, aquela sensação de que é uma luta solitária. Não é uma luta solitária sua, minha, nem da Raquel, nem de ninguém. Tem muitos interlocutores, tem muitos agentes que você não está sabendo que estão lutando junto. Então, esse papo também é para dar esperança. Esperança diante de um desafio gigantesco. Nós não estamos aqui minimizando o tamanho do desafio, pelo contrário. A gente está dando a proporção exata desse desafio, mas contando para vocês que há, sim, iniciativas importantes e relevantes. Analisa, uma coisa que me emocionou nessa apuração, porque eu conversei com gente dos governos tentando resolver o problema, gente das empresas se dedicando, e uma coisa comum a todos eles, que todos eles me disseram foi: esse é o trabalho mais importante que eu já fiz em toda a minha vida. Nossa. E estamos falando de grandes executivos, gente que comandam companhias enormes, que lidam com orçamentos de bilhões e bilhões de dólares, e todos eles imbuídos
dessa missão de tentar solucionar esse problema. Então, vamos torcer para que eles realmente consigam. Ó, a Raquel também tem na apuração dela, nem sei se esse número já foi falado, porque é tanto número que a gente está aqui, mas se for, a gente reitera nesse momento da pergunta. Na sua apuração, a gente conseguiu saber quantos respiradores o Brasil realmente precisa nesse momento em que a pandemia nem está na pior fase, né? Olha, Mona Lisa, esse cálculo é um cálculo delicado. No início, o governo chegou a estimar em 30 mil respiradores. 15 mil, que é o respirador realmente para instalar ali na UTI, e mais 15 mil para transportar as pessoas num helicóptero, numa ambulância, são equipamentos diferentes. Esse de transporte, ele é um pouco mais simples. Virou um número quase utópico. Dificilmente a gente vai conseguir atingir esses 30 mil. O governo baixou a sua expectativa para 15 mil. Os planos das empresas, eles estão aí envolvendo entre 12 mil... Das empresas que estão ali fazendo a força-tarefa. Dessa força-tarefa, todos que nós conversamos. Ninguém sabe, na verdade, se vão conseguir atingir os 12 mil, 13 mil, e se 15 mil realmente vai ser um número que vai ser o que a gente realmente vai precisar. Isso vai depender demais do avanço da doença, dos efeitos das medidas de isolamento social que estão sendo feitas. Então, são todas estimativas que os técnicos do governo, da iniciativa privada, estão trabalhando, mas o desenrolar realmente é o tempo que vai nos dizer. Raquel, no outro dia eu ouvi bastante o ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando para que o brasileiro, esteja ele em que ponta for dessa situação, não caia na tentação do calote. Muitas vezes, essa questão empresarial /banco /governo esbarra por esse temor gigantesco que tem um porquê, né? Da questão do calote? Sim. Claro, Mona, porque o que está acontecendo? E é complicado porque você consegue claramente enxergar os dois lados da questão. De um lado, você tem empresas completamente sem receita, que não estão conseguindo funcionar, que não estão conseguindo vender. Então, elas olham para uma conta de luz, para uma conta de água, para um imposto, não tem como pagar. E aí, elas acabam não pagando. Por outro lado, quando elas não pagam, elas vão desestruturando cadeias de produção. Porque aí, se a empresa não paga a conta de energia, a distribuidora não tem como pagar o gerador, que aí você desestrutura toda, e é com isso que o governo está muito preocupado quando ele fala dessa questão de quebra de contratos. Então, realmente, você tem uma questão muito delicada envolvida aí. Bom, é isso. Então, a gente continua nessa apuração, né, parceira, para ver como é que o empresariado brasileiro, juntamente com instituições financeiras, também ali ao lado do governo, como é que todo esse grupo vai equacionar essa difícil conta que é a produção de respiradores e de todos os materiais, né, os equipamentos de proteção no nosso país. Já quero deixar o convite para a próxima, minha querida. Aceita? Aceito, claro, Moni. Sim, eu tô muito em cima desse assunto. Também acho que é um dos assuntos mais importantes que eu já acompanhei. É isso, o Item Mais de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar então toda a nossa cobertura, todos os nossos canais digitais. Temos uma grade digital de graça, cheinha de conteúdo de qualidade. Inclusive, Raquel tem complementa aos 3 pontinhos, vai lá. CNN Líderes, Mona. Nessa semana nós estamos entrevistando o Sérgio Saraiva, presidente do RAP. Eu quero saber dele o quanto cresceu a demanda das pessoas por entregas nesse momento de isolamento social e também como é que ele está cuidando dos entregadores que estão aí passando um risco danado para conseguir nos atender no conforto das nossas casas nesse momento de epidemia. É isso, ó. Todos os ângulos dessa notícia da pandemia você confere aqui na programação da CNN, pode ser no digital, pode ser na TV, onde você quiser, a gente está presente. Beijo, Raquel. Beijo, Mona. Então amanhã a gente se vê de novo. Não, a gente se ouve aqui no Item Mais. Tchau, gente.